Já de volta e agora vamos falar de um assunto que muitas pessoas não gostam tanto de falar, mas é de grande importância, né? Pois é justamente naqueles momentos de grande sensibilidade que uma família precisa resolver os documentos da herança. Gente, existem várias questões a serem levadas em consideração. Quem são os herdeiros? Como deixar um testamento, né? Sobre quais bens eu posso dispor livremente no testamento. Então, vamos entender tudo isso agora aqui no programa com a participação do advogado especialista em direito de família, o Rachid Silva. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Então, Rachid, para começar falando sobre essa questão herança, questão que gera tantas dúvidas também nas pessoas, né? A partir do momento em que uma pessoa morre, o que deve ser feito? Qual é o primeiro passo para dispor aí dos bens dessa pessoa? Você frisou muito bem na sua abertura que é um assunto que não é tratado durante toda a vida. Sim. E no momento mais grave, né, dessa situação, a família acaba passando por momentos difíceis porque não se preparou. Então é importante a gente saber que nós temos uma legislação, principalmente o Código Civil, que é uma lei muito grande, que rege toda a vida da pessoa, desde o nascimento. A lei é uma sequência, a gente nasce, cresce, constitui negócios, contratos, tem o casamento, às vezes tem o desfazimento dos casamentos através de divórcio, etc. E o último ato da vida da pessoa é justamente morrer. E as pessoas esquecem disso ou preferem não falar. Sim. Né? Com isso, deixam tudo bagunçado. Por quê? Tem várias formas de a gente se prevenir ou se precaver. Primeiro, com relação ao registro dos bens. No Brasil ainda há uma cultura muito ruim de a gente fazer os negócios de boca, as pessoas... Ainda há muito isso? Muito, muito, muito. Né? Nós temos, tanto na capital quanto no interior, muito problema de registro de imóveis. A pessoa compra um imóvel do outro, faz um papel entre eles, não leva ao cartório certo. Também filhos que são havidos fora de uma relação normal, que às vezes não são registrados. E aí, quando a pessoa morre, vem toda a problemada para resolver. Tudo isso vem à tona. São direitos pessoais e patrimoniais que acabam virando uma tormenta. E alguns que levam mais tempo de vida do que a própria vida daquele que faleceu. O ideal já é ir deixando tudo organizado no decorrer da vida. Sem dúvida. Eu tenho 22 anos de advogado, eu tenho processo que eu comecei a trabalhar nele quando eu comecei a carreira. E até hoje não terminaram. E aí uma das grandes dúvidas das pessoas é em relação aos herdeiros. Sim. Quais são os critérios para determinar realmente quem é herdeiro de uma pessoa que veio a falecer? Olha, isso é muito importante nesse momento, porque nós acabamos de passar por uma transformação. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal ele acabou fazendo um julgamento de uma questão que já vinha desde 2003, quando o nosso Código atual entrou em vigor, ela já vinha sendo tormentosa, que é a questão dos companheiros, as pessoas que não são casadas. Mas que moram no papel, juntas. Mas que moram juntas, como se fossem casadas. Essas pessoas, inclusive aquelas pessoas de mesmo sexo, que foram igualadas por julgamento do próprio Supremo, têm hoje os mesmos direitos que as pessoas casadas. É uma observação que eu faço de plano para a gente poder continuar. Nós temos na lei, como eu disse, o Código Civil, uma previsão dos chamados herdeiros necessários. Antigamente o pessoal falava os herdeiros legítimos. São aqueles que não podem faltar. Quem são eles? Esses são as pessoas mais próximas, Filhos. em parentesco, né? E a gente tem uma ordem, chamada Ordem de Vocação Hereditária. Que deve ser seguida. Que, no fundo, é uma ordem de chamada. Eu brinco dando aulas que, como se um professor fizesse a chamada. Quem são os primeiros dessa lista? Exato. Se os primeiros que forem chamados não responderem a chamada, os outros serão chamados nessa ordem. Primeiro, os descendentes, aí entendidos, não só filhos, como também netos, bisnetos. Todos aqueles que descendem de mim são meus parentes. Estão nessa listinha. Infinitamente. São. Às vezes eu não tenho filho, mas deixei um neto, o filho já morreu também, e assim por diante. Primeiro são eles. Só que de 2003 para cá tem um detalhe. Nós temos a concorrência do chamado cônjuge sobrevivente, que é o que era casado e ficou viúvo. E agora também, como eu falei, o companheiro sobrevivente. Sim, e aí? Como a gente fica? chama esses descendentes e chama essa outra pessoa, o que sobreviveu, o cônjuge ou o companheiro, para poder ver se ele tem ou não direitos. Vai depender de algumas regrinhas do regime de bens. Como é que ele era casado? Quando eles eram casados, tinha uma regra do regime de bens. Ou separação de bens, ou comunhão total, ou comunhão parcial. Isso vai ter que ser levado em conta também. Mas sem entrar em detalhes, eles são chamados para dizer se tem ou não direitos. Fazendo prova que tem o direito, leva certidão ou leva uma sentença do juiz que reconheceu essa união e vai ser contemplado. A segunda classe são os ascendentes. Eu morri sem filhos, não tive netos
Não sou casado? Eu não sou casado. E E aí? tem pai e mãe, ou mãe, ou avô, ou avó. Como que fica essa E aí vai situação? chamar os ascendentes, né? Serão chamados os ascendentes para poder responder também pela herança. Na terceira classe, nós vamos chamar o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente. Ele vem depois dos descendentes e ascendentes. Mesmo concorrendo, ele viria sozinho, por direito próprio. Se não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem avô, ninguém? chama o cônjuge que sobreviveu. Ele, além daquele direito que ele tinha, porque era meeiro, às vezes, né, naquele regime de bens, ele ainda vai ter o direito do restante, que é a herança. Muito bem. E, por fim, não havendo nenhuma dessas três classes, nós vamos chamar os chamados colaterais. Aí virão os Que são irmãos, eles, irmãos? os irmãos, os tios, os primos, assim considerados até o 4º grau na nossa relação. Considerando que para achar o grau, a continha é assim, de mim para o meu pai, Sim. 1 grau, para o meu avô, Vai 2, contando, é uma escadinha, 3 né? no meu tio, por exemplo. E a gente vai achar até o 4º grau os meus primos como sendo meus herdeiros. Queria falar um pouco com você também sobre testamento. Pois Como não. que funciona? É um documento comum hoje no Brasil ou nem tanto? Não, não é tão comum, não. Assim como também a questão do seguro, você falou bem aí, a gente não tem uma cultura, não só do Brasil, acho que todo, né, o Ocidente, não é uma cultura tratar desses assuntos. O seguro, entre nós, é muito difundido, o seguro de automóvel. Sim, muito, muito. Os bens Talvez o de móveis. casa, né? Um ou outro de casa aí que os bancos incentivam as pessoas a terem ali, que é baratinho, que realmente compensa. Mas o seguro de vida em si, ele é pouco realizado. E esse seguro ele é de importância grandiosa, porque ele foge às regras dessa herança que você disse. Lá eu posso estipular pessoas que não são meus herdeiros como meus beneficiários, lá na apólice de seguro. Também no testamento, eu tenho a oportunidade de pegar parte do que eu tenho na vida e deixar para pessoas que não têm um vínculo comigo. Não precisa de ter nenhum parentesco. vínculo, então. Não. Isso no testamento, né? Aqueles que nós falamos que eram os herdeiros necessários, os chamados legítimos, eles têm direito a 50% do meu patrimônio. Ah, então a pessoa não pode colocar todos os bens dela lá no Não, testamento, não. não. Tem algumas regras. Eu posso dispor de 50%. Porque aqueles meus herdeiros necessários, eles têm uma expectativa de herança. Que expectativa que é essa? Olha, quem conviveu como família durante toda uma vida tem uma expectativa da solidariedade e de autoajuda. Se meu pai trabalhou a vida inteira e eu ajudei de alguma forma, necessário que eu tenha direito à parte daquilo que ele vai deixar. Mas também é direito dele poder presentear ou contemplar outras pessoas. Às vezes não se estava tão bem com a família, com o filho, né? Exato. E que tenham ajudado muito, pelo contrário. Às vezes aquele filho de criação, aquela pessoa que foi companheira, um serviçal doméstico. Não tem vínculo de sangue, mas foi fundamental no decorrer da vida. Exatamente. Um próprio empregado contribuiu para o sucesso do empresário, ele quer contemplar. Ele pode deixar bens que a gente fala de pequena monta. Eu quero deixar um carro, quero deixar uma motocicleta, quero deixar um dinheiro, né? Um dinheiro X, de menor valor, que a gente pode fazer até através de testamentos menores, chamados codicilos, né? Um pequeno testamento, ou ele pode fazer um testamento deixando esse 50% que ele tem direito. Isso aí, tudo tem que ser registrado em cartório, né? Aí nós vamos para o detalhe. Nós temos 3 tipos de testamento. Quais são eles? O primeiro deles não precisa ser levado no cartório. O primeiro deles é chamado particular. A gente faz em casa, pega uma folha de caderno, preenche à mão mesmo e faz um testamento. Tem uma forma legal para isso. Então é importante as pessoas conhecerem um pouquinho na lei. Tá lá, o Código Civil está acessível para todo mundo hoje, é uma linguagem muito dinâmica, didática. Claro, o objetivo é que as pessoas Tá claro, entendem. ele fala assim, testamento particular, como é que faz? Pega uma folha de papel, preenche da sua própria letra ali, você vai colocar ali 3 testemunhas, pessoas que presenciaram aquele ato de você fazer aquele documento sem nenhuma pressão, sem nenhuma... Nós começamos a falar desses 3 tipos, nosso tempo esgotou, você falou só do particular. Sim. Vou convidá-lo a voltar semana que vem para a gente continuar esse assunto, pode ser? Porque tem muita coisa para a gente falar sobre herança, então. Então tá convidado, volta semana que vem. Muito obrigada por ter vindo hoje, um grande abraço. Obrigado a você. Bom, e nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos daqui a pouquinho, continue conosco. Como é que faz?